Rodrigo Sábica. Beleza, Felipe, deixa comigo. 3 minutos já de intervalo de jogo. Técnico Roberto Fernandes conseguiu armar bem, torcedor, a defesa do Santa Cruz. Eu estou até usando um termo blocar. No caso, organizado ficou o sistema defensivo do tricolor do Arruda. Santa Cruz, que não veio com aquela proposta de 3 zagueiros que se cogitava durante a semana. O técnico Roberto Fernandes armou a defesa com Vitor, Sandoval, Dani Moraes e Alan Vieira. Uma defesa que, para mim, foi sólida. Foi sólida porque a equipe do Operário não conseguiu penetrar de maneira efetiva a defesa coral. E a equipe do Operário tem vários jogadores com uma certa velocidade. É um time forte fisicamente, é um time que tem jogadores com uma habilidade um pouco diferenciada. Por exemplo, o Lucas Batata, camisa número 7, e também o Cleiton, camisa número 11. São jogadores que fazem a função do ala, de jogadores de beirada, como muita gente chama. Então, a equipe do Operário pressionou e muito o Santa Cruz e conseguiu apenas um gol nessa primeira etapa. Por que apenas um gol? Você deve estar perguntando, ouvinte clube. Porque nos 10 primeiros minutos, o jogo estava equilibrado. Uma chance para lá, uma chance para cá. O Santa Cruz até chegou com perigo, num lançamento muito bom do Vitor, visando o Pipico. E o Pipico meteu uma bola cruzada, em que o goleiro Simão se jogou na bola, não tocou nela. Foi a melhor oportunidade do Santa no jogo. E isso, lógico, nos 10 primeiros minutos. Porque depois do minuto número 10, a pressão foi total do Operário. Chutes de longe do Robinho, chutes de uma distância considerável. Isso porque a defesa coral estava organizada, não vinha dando brechas. Então, chute de longe do Robinho, numa boa defesa do Ricardo Ernesto. Tentativas de penetrações do Lucas Batata. Bolas alçadas na área, visando o cabeceio do centroavante Schumacher, que, por sinal, vou salientar de novo, 1,92 m do Schumacher. E lógico que o meio de campo e também o ataque do Operário iriam buscar essa referência durante o primeiro tempo. E dos 10 aos 21 minutos, a pressão foi total dos paranaenses. O Santa não respirou. O goleiro Ricardo Ernesto trabalhou demais nesse período de 11, 12 minutos, até então sair o gol do Alisson. Zagueiro Alisson foi para o ataque, bola rebatida, sobrou para ele na meia-lua, ele chutou e ainda contou com a sorte de desviar em algum jogador ali naquele buruçu danado entre a defesa coral e o ataque do Operário. 1-0 para os paranaenses. Resultado justo, justíssimo, diria de passagem. Então, depois desse gol, o jogo, digamos assim, teve a adrenalina caindo. Isso porque a equipe do Operário, digamos assim, tirou o pé. Tirou o pé sem ter a intensidade dos 12 minutos que estou falando, dos 10 minutos do primeiro tempo até o minuto 21. Mas isso não significa que o Operário parou de atacar, não, longe disso. A equipe do Operário é forte fisicamente, tem os jogadores, como citei agora há pouco, o Lucas Batata, o Robinho e o Cleiton, jogadores que deram dor de cabeça para o Charles e também com o William Maranhão. Agora, mesmo com toda essa situação, eu gostei da partida do Sandoval e também da partida do Dani Moraes. A dupla de zaga do tricolor do Arruda funcionou na bola aérea e também funcionou na bola rasteira. E volto até um pouco mais para salientar o gol. O gol foi só uma definição da falta da cobertura dos volantes. Bola de meia-lua após o escanteio, sempre tem que ter alguém ali. Nem que seja o atacante, o Pipico, nem que seja o Arthur Rezende, tem que ter alguém ali.
porque a segunda bola sempre vai sobrar para alguém. No caso de agora, não foi nem a segunda bola, foi a terceira ou a quarta rebatida que sobrou para o Alisson para ele finalizar. Teve uma liberdade que é um pecado num jogo decisivo como esse, num jogo que vale vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a falha de marcação resultou então no gol da equipe do Operário. Não vou chamar de fatalidade a bola desviada e tudo mais, porque a equipe do Fantasma foi merecedora sim desse gol na primeira etapa. Poderia até ter saído com o placar mais elástico devido à pressão que teve no meio do primeiro tempo. Depois desse abafa do Operário, como a gente tinha falado, a adrenalina caiu dos 22 aos 32 minutos e no último terço do primeiro tempo o Santa Cruz ainda tentou alguma coisa. O Robinho, pelo lado esquerdo, foi um jogador lúcido, tentando se infiltrar através ali do lado direito da equipe do Operário, tentando fazer jogadas para cima do Léo e também do Alisson, mas sem muito êxito. Não lembro de fato de nenhuma grande defesa do goleiro Simão nesse primeiro tempo. Lembro só de jogadas da equipe coral sem uma pontaria muito efetiva, muito correta. Então o Santa, para o segundo tempo, torcedor, tem que colocar o pé na forma, porque nesse exato momento, 1-0, leva a disputa para os pênaltis. E pênaltis a gente sabe muito bem como é. Um jogador pode estar mal, pode ter a competência, o goleiro adversário pode estar numa tarde inspirada, ou até o seu próprio goleiro. Então, se puder evitar os pênaltis, melhor ainda para o tricolor do Arruda, que foi escalado com Ricardo Ernesto, Vitor, Sandoval, Dani Moraes e Alan Vieira. No meio de campo, Charles, William Maranhão e Arthur Rezende. E na frente, Jailson, Robinho e Pipico. O 4-2-3-1 basicamente do Santa Cruz foi bem montado. Agora, lá no ataque, eu cobraria um pouco mais de atenção do Arthur Rezende. O Arthur Rezende precisa voltar um pouquinho para municiar o Jailson, para municiar também o Robinho e ver se consegue encaixar alguma assistência para o Pipico. O Santa Cruz utilizou de uma jogada que eu condeno no futebol brasileiro e no futebol mundial, que é justamente o lançamento da zaga para os pontas. No caso, o lançamento do Sandoval e do Dani Moraes, justamente procurando o Robinho ou o Jailson, a depender de quem esteja em um lado ou do outro. Eu condeno porque, justamente nesse jogo, a equipe do Operário tem laterais altos. O Léo, por exemplo, o lateral direito, tem 1,89 m. O Alisson tem 1,86 m. Então, é um sistema defensivo forte fisicamente. É um sistema defensivo que tem toda essa postura de inibir os atacantes, de bloquear essas bolas alçadas. E o Santa Cruz, juntamente com o técnico Roberto Fernandes, deveriam se tocar, parar de fazer isso. Tentar trabalhar a bola, tentar sair com ela jogando, utilizar mais o Alan Vieira e o Vitor, fazer a dobradinha lateral, Jailson e Vitor, Robinho e Alan Vieira, utilizar mais o chute de longe do Arthur Rezende. São situações de jogo que a equipe do tricolor do Arruda deveria estudar para utilizar no segundo tempo. Vimos uma pressão absurda da equipe do Operário no primeiro tempo e eu não espero nada menor que isso na segunda etapa. Como o nosso João Batista tinha citado, pressão, correria, velocidade, e é isso, é o Operário. O Operário quer vencer, quer subir de divisão, é o atual campeão brasileiro da Série D. O jogo de hoje é uma decisão de campeonato. Semifinal e final de Série C, para mim, não vale de nada em comparação com as quartas de final. Passou das quartas? Ótimo, joga no que vem a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai vir o título da Série C? Se vier é lucro. Planejamento é para subir de divisão. Então o Santa Cruz tem que acordar lá no ataque, tem que juntar um pouquinho mais o Arthur Rezende, ou melhor, o Arthur Rezende nem tanto, tem que juntar um pouquinho mais o Robinho e o Jailson do Arthur Rezende, para ver se consegue alguma coisa,
para ver se consegue uma mobilidade ofensiva, para ver se consegue sair mais com a bola no pé, para ver também se o Pipico se desvencilha da defesa da equipe do Operário. E principalmente o Santa Cruz tem que manter a boa postura defensiva da linha de 4 jogadores defensivos, do Vitor, do Alan Vieira, do Sandoval e do Dani Moraes, e contar também com o auxílio do William e do Charles. No banco de reservas, o Tricolor tem opções para o segundo tempo, tem o Carlinhos Paraíba, tem também o Mailton, lateral direito, o Giovani, o Leandro Costa, opções ofensivas. Agora, eu não voltaria com mudanças para essa segunda etapa, esperaria 15 minutos de jogo, aguardaria para ver a proposta da equipe do Operário. O Santa Cruz não foi ruim na primeira etapa, agora volto a dizer, precisa juntar mais a equipe do meio para frente, fazer o que o sistema defensivo tentou fazer e em certos momentos fez com êxito. Essa então é minha visão desse primeiro tempo, de Operário 1, Santa Cruz 0. E eu vou fazer só uma ressalva aqui pro Rafael Claus, que o Rafael Claus, logo nos 5 primeiros minutos de jogo, chamou a atenção de maneira desnecessária do William Maranhão, que desarmou uma bola na lateral e foi comemorar, vibrou, e ele foi lá chamar a atenção para ele não fazer mais isso na frente da torcida do Operário. Rafael Claus, isso é futebol, ele vai vibrar, ele vai comemorar. Então, uma pontuação negativa aí para o Rafael Claus nesse sentido. Rafael Claus que divertiu o Arthur Rezende com amarelo e também o Lucas Batata, camisa número 7 da equipe do Operário. São os destaques para mim desse primeiro tempo de Operário 1, Santa Cruz 0. E eu passo a bola para você, Luiz Felipe. Sem clube não há futebol. Rodrigo Sábica. Boa noite para você, ouvinte da Super Rádio Clube. Boa noite também para você, Luiz Felipe. Estamos aqui para analisar essa desclassificação do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série C. Santa Cruz que fez semana passada um jogo morno contra a equipe do Operário, em que fez um primeiro tempo bom, tanto que conseguiu sair do Arruda com 1-0, e hoje o Santa, de maneira ofensiva, foi totalmente apagado. O técnico Roberto Fernandes conseguiu, na primeira etapa do jogo de hoje, armar muito bem o Santa Cruz defensivamente. Agora, uma equipe que visa voltar à Série B do Campeonato Brasileiro não pode pensar apenas em se defender num jogo como o de hoje. O técnico Roberto Fernandes, na primeira etapa, viu a sua equipe sendo bem postada. No intervalo do jogo, eu elogiei bastante o que fez Sandoval e o que também fez o Dani Moraes. O auxílio do Vitor, do Charles, do William Maranhão e também do lateral esquerdo Alan Vieira à defesa foi praticamente perfeito. Praticamente perfeito, lógico, numa análise de Série C de Campeonato Brasileiro. Um atleta de Série C, logicamente, é propício a falhar. Tanto que o gol que originou a vantagem do Operário no primeiro tempo deu devido a uma falha de marcação na grande área, ou seja, fora da grande área. Assim, então, numa bola alçada, sobrada para o Alisson, o zagueiro chutou e ainda contou com o desvio do ataque e da defesa coral para enganar o goleiro Ricardo Ernesto. Primeiro tempo, então, batizado Operário 1, Santa Cruz 0. Mérito total do Operário, que lutou muito, por sinal, por esse gol no início do jogo. Dos 10 aos 23 minutos, só deu Operário no primeiro tempo. E o tricolor do Arruda ficou acuado, ficou retraído, sem saber o que era atacar. Como a gente já falou, o Santa Cruz não atacou direito. Pipico não funcionou. William Maranhão também não foi aquele jogador surpresa no ataque. Arthur Rezende, do mesmo jeito. Também quando a gente chega lá nas pontas, Jailson
praticamente nulo. Robinho apagado também. Então o Santa Cruz hoje fez um jogo ofensivo muito fraco. Eu diria até que foi uma das piores atuações ofensivas que eu vi do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série C. Santa que no segundo tempo poderia ter voltado melhor, com uma pegada mais avançada, com a defesa marcando um pouco mais à frente, mas nada disso aconteceu. Santa Cruz voltou para o segundo tempo rifando bola, que era algo que eu condenava no intervalo do jogo hoje, que tinha acontecido no primeiro tempo. Santa Cruz tem um atacante de 1,75 m que é o Pipico, e o Pipico não poderia de maneira natural ganhar uma bola aérea para uma zaga que era composta por um jogador de 1,86 m, que era o Alisson, e um outro jogador de 1,84 m, que era o Sosa. Então, não dava, era basicamente impossível. A bola não chegava redonda no pé do Jailson. A bola também não chegava redonda no pé do Robinho. Então, o Santa Cruz, na principal jogada que estava tendo durante o jogo, fazia ela de maneira errada. O Santa poderia ter tocado mais a bola, tabelado, articulado o jogo, armado bolas para o Arthur Rezende, mas não. Preferiu continuar no segundo tempo, errando o que vinha errando na primeira etapa, que era justamente essa bola alçada ao ataque coral. Santa Cruz, então, foi pressionado no começo do segundo tempo. Tanto é que o segundo tempo, torcedor, tanto o Santa Cruz como também o Operário reduziram a velocidade, principalmente o Operário, que era quem mandava no jogo no primeiro tempo. O Santa Cruz teve ainda um lance que me chamou a atenção aos 20 minutos do segundo tempo, que foi um chute de longe do Dione. A defesa coral que eu tanto elogiava vacilou aos 20 minutos. Foi uma das poucas vezes que a defesa coral vacilou enquanto tinha dois volantes. O Dione chutou, proporcional então a boa defesa do Ricardo Ernesto. Agora vamos chegar no minuto que mudou o jogo coral. Os 23 minutos do segundo tempo, ou melhor, aos 23 minutos do segundo tempo, o técnico Roberto Fernandes fez uma mexida que eu estou colocando como ponto principal para a eliminação do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro da Série C. Aos 23 minutos, Roberto Fernandes saca do time o volante Charles para colocar o Augusto, atacante. Eu não vou nem falar das outras alterações, eu vou falar só dessa. Que essa alteração foi a mexida que mudou completamente o Santa Cruz. Perguntava ao nosso João, ao nosso Martinelli, na hora da bola rolando, o que é que poderia passar ou cogitar o Roberto Fernandes ao fazer essa alteração. O Augusto, ele não ajudou em nada o sistema ofensivo tricolor. Mas a entrada do Augusto prejudicou e muito o sistema defensivo. Não por causa do Augusto, mas por causa da saída do Charles, volante de pegada, volante que juntamente com o William Maranhão estavam fazendo ali as coberturas laterais, as coberturas do zagueiro, e foi assim que o Santa Cruz tomou 2 gols. Bola saída do lado esquerdo da defesa do Santa Cruz, primeira encontra o Schumacher, que numa bela pegada fez 2-0, colocando já o Operário na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois, outra bola lateral, gol do Dione. Operário 3, Santa Cruz 0. Tricolor do Arruda eliminado do Campeonato Brasileiro da Série C de maneira, desculpe até a expressão, torcedor, vergonhosa pela postura na reta final do segundo tempo. Não pela campanha em um modo geral, e sim pela reta final. Reta final do segundo tempo do Santa Cruz foi bagunçada. A reta final desse segundo tempo nem parecia aquele time que há 4 jogos não tomava 1 gol. Hoje tomou logo 3. E isso então quebra todo o planejamento de uma temporada. Eu vinha falando aqui nas ondas da Clube para você que está nos ouvindo agora pela primeira vez, o ouvinte
que sempre nos acompanha, sabe o que é que eu vou citar agora. Não importava o campeonato pernambucano, a campanha na Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, o principal jogo do ano do Santa Cruz era esse contra a equipe do Operário. Porque o que mais importava nessa temporada era voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. E o Constantino Júnior, o Roberto Fernandes e o elenco coral, todo mundo falhou com essa missão. Santa Cruz está eliminado da Série C. O Santa Cruz jogará ano que vem mais uma vez essa ingrata série do Campeonato Brasileiro. E o Santa Cruz vai ficar parado em setembro, outubro, novembro e dezembro. 4 meses. Pelo menos nesse ano, porque ano que vem também vai ser a mesma coisa. Agora é recomeçar. Essa, pelo menos, é a palavra, é a ordem para o tricolor do Arruda visando a temporada que vem. Jogo bagunçado no segundo tempo. Jogo em que a equipe do Santa Cruz deveria ter tido uma postura ofensiva melhor, não teve, e agora vai sofrer as consequências de jogar ano que vem mais uma terceira divisão do futebol nacional. Bem, torcedor, é isso. Essa foi minha leitura, essa foi minha visão de Operário 3, Santa Cruz 0. Lamentando até agora a ausência da noção do técnico Roberto Fernandes em ter tirado o Charles e colocado o Augusto. Lamentando também a falta de ofensividade coral. E lamentando também a classificação do Operário à Série B do Campeonato Brasileiro. Porque para o Operário se classificar, o Santa teve que ficar pelo caminho. Falando sobre a arbitragem, trio paulista da FIFA, Rafael Claus, Danilo Simon e Rogério Zanardo. Da maneira técnica, foi até uma arbitragem tranquila. Agora eu dei 5,5 na transmissão para o trio de arbitragem, devido à forma até descabida do Rafael Claus em se portar com os jogadores, com o próprio William Maranhão no começo do jogo, com os lances de falta. Ele poderia ser mais calmo, então fica uma nota 5,5 para o trio de arbitragem. E essa é minha análise geral de Santa Cruz 0, Operário 3, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Luiz Felipe, uma boa noite para você também que está sintonizado, ligado aqui na Super Rádio Clube. E lembrando, sem clube não há futebol.